Namastê pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre as energias de 2022 segundo os arcanos maiores. Eu vou apresentar para vocês o 2, a sacerdotisa, o 0, o louco, que também é o 22, dependendo do deck, dependendo do entendimento, né, do autor. 20, julgamento, e o somatório 6, os amantes. Então a gente vai entrar num ano de vibração 6, regido pelos amantes. Eu vou falar de cada um na ordem, tá? Essa ordem que eu trouxe. Depois vocês vão entender por quê. E eu gosto sempre de dar uma pincelada nessas leituras anuais, né, com um pouquinho de numerologia. Eu trago esse livro aqui, ele é um livro de referência para mim, a Numerologia e o Triângulo Divino. Eu não sou numeróloga, eu gosto de numerologia, mas não me dediquei a ela. A gente vai ler uns trechos aqui relativos a cada um desses arcanos, tá? E no caso do louco, eu vou trazer a vibração do 22, tá? Porque o 22 ele é um número mestre. A sacerdotisa, ela tá ligada ao milênio, tá? A vibração do louco ao século, tá? Por isso que eu quero ler nessa ordem. Então vamos começar aqui rapidinho com 2. O 2 como vibração temporária, gestação, cooperação, diplomacia, autoconhecimento. Encontra-se num período de gestação, no qual não deverá afirmar-se, mas aguardar os resultados. É o momento de reunir e assimilar as experiências do passado, dando tempo para que cresçam lentamente. Trata-se de um período reservado, no qual seus afazeres, situações e relacionamentos estão operando sob o elemento do desconhecido. Poderá não estar ciente de todas as circunstâncias que envolvem uma determinada situação e, eventualmente, se encontrará num estado de flutuação. Por esse motivo, deverá manter a proporção e o equilíbrio, mantenha-se estável. A sacerdotisa, para mim, é como se ela tivesse atuando no background, que é algo bem próprio dela. A sacerdotisa, ela não gosta de aparecer muito, né? Ela é uma estudiosa, mas muito além de estudiosa, ela também tem o entendimento da experiência, ou ela não teria se tornado uma High Priestess, né? Uma alta sacerdotisa. Há necessidade de se ter um entendimento, né, das coisas, um entendimento intelectual, mas sem a experiência, né, esse entendimento ele vira uma coisa vazia. Ela é uma figura do feminino. Ela é uma figura feminina que eu gosto de dizer que representa, né, aquela parte do feminino que está fora do alcance, né, porque ela tem uma coisa de intocável, né. Ela é muito diferente, por exemplo, da imperatriz, né, que é o feminino real, vamos dizer. A alta sacerdotisa, ela é um feminino idealizado, ela é um feminino muito conectado, né, com o que eu gosto de chamar também de feminino profundo, porque parece que ela tá com um pé aqui na terra e o outro pé no céu, né? Parece que ela tá sempre aberta ao mundo espiritual, a outras dimensões, né? Ela é uma vibração que ensina a gente a aprender com a dualidade.
E se vocês observarem, nesse nosso milênio, o que mais estamos fazendo é aprender com a dualidade. E esse aprendizado, ele vai continuar mais intenso, né? Se intensificando cada vez mais, até que a dualidade ela deixe de ser uma professora. Enquanto ela nos servir assim, a gente vai continuar, né, utilizando a dualidade como essa grande mestra, tá? Eu não sei dizer para vocês assim, em termos de tempo, né, quando é que a gente poderia abandonar a dualidade. Eu posso dizer, inclusive, que existem pessoas que já estão trilhando esse caminho, né, o que eu gosto de chamar de caminho do meio, né? Existem pessoas que já estão enxergando, né, uma terceira via, né, uma outra solução, né? São pessoas que estão pegando atalhos. Elas conseguiram entender que a gente precisa, tanto coletivamente quanto a nível pessoal, sair desse movimento pendular que a gente fica fazendo. E a gente faz um movimento pendular, inclusive pelas encarnações, captando, né, frequências e vivendo experiências díspares, mas chega um determinado momento em que você entende que as polaridades, elas são faces de uma mesma moeda. E aí o que você faz? Você se volta para si, em busca do seu alto valor, da sua conexão com o seu eu maior, e tira daí, né, um outro trecho do caminho, vamos dizer, que é muitíssimo bem cumprido pelo louco. A gente já vai chegar nele. Nesse nosso milênio, além da questão de trazer de volta o feminino sagrado, né? Não para que ele se sobreponha ao masculino, mas para que ele assuma, né, ao lado do masculino o seu local de poder. E eu tenho um entendimento pessoal, particular, né, de que o grande par da sacerdotisa é o mago, tá? Se a gente for pensar em termos de feminino e masculino, né? Divino feminino, divino masculino, tá? E tem uma outra coisa. A sacerdotisa, ela conversa com o arquétipo da deusa Perséfone, que é a rainha do submundo, esposa de Hades, Plutão, né? Foi sequestrada por Plutão para habitar, né, o Hades e lá se casar com ele. E nessa jornada em que ela precisou se desfazer da sua própria inocência, porque ela era uma jovem virginal, né? E aí ela se vê, né, casando com o rei do submundo, o rei do mundo dos mortos. Ela faz essa jornada para dentro, para ter um profundo entendimento do seu eu e trazer à tona muito poder. Então, a jornada da sacerdotisa é uma jornada que a gente está fazendo coletivamente, mas é como eu falei, ela fica num background. Ela não é o que está mais exposto e nem deveria. As demais vibrações, vocês vão perceber até que a gente consegue reconhecer melhor. Porque as outras 3 vibrações desse ano, elas estão dialogando já com onde a gente está. Onde a gente está no presente, no aqui e agora, né? Mas sempre com aquela vibração ali do 2, tá?
Então a gente tem um resgate do feminino divino assumindo o seu lugar, o seu poder, e lembrando que não estamos falando só das mulheres, né? A gente está falando do feminino dentro de todos nós. Então, o resgate dessa força, desse poder. Uma outra questão, né? A sacerdotisa, ela está segurando aqui a Torá. Então, ela é uma grande comunicadora da palavra de Deus. Ela é uma canalizadora, né? Ela acessa. Então, nessa nossa jornada coletiva, a gente está fazendo esse caminho de volta para o divino, né? Deus, natureza, universo, como você queira chamar, e o seu diálogo, né, com o seu eu maior. E a gente está ganhando, né, a possibilidade de trazer o nosso eu maior para o aqui e agora. E em geral, as pessoas acham que isso é impossível, né? Mas conforme a gente for adentrando cada vez mais o milênio, isso vai ficar perceptível, né? Eu imagino que a energia da sacerdotisa, ela se torne mais visível num determinado período, associado a números, né? Mas eu tenho para mim que tem algo de permissão. É como se ela não pudesse se revelar para nós por completo ainda. Ela tem que se revelar para cada um, na sua intimidade. Então é como se fosse um primeiro passo. E tem uma outra questão que ela traz. As colunas, né, em preto e branco, elas são representações da dualidade. E elas fazem um aceno, inclusive, para o 11, né? A questão de 11 como número mestre. A gente vai falar do 22. O 11 são 2 pilares, 2 unidades, né? O masculino e o feminino dentro de nós, o casamento alquímico, né? O profundo autoconhecimento pelo qual você tem que passar para você ter o casamento alquímico dentro de você e você poder externalizar isso, quem sabe até numa parceria, né? Com um homem ou uma mulher. Externalizar essa força, né? Essa presença. Então ela está trabalhando no backstage para que a gente recobre essa presença de ser, uma presença divina que foi perdida e que no milênio passado talvez a gente estivesse muito deslumbrado com o que a gente estava conseguindo alcançar. Mas conforme a gente foi adentrando o novo milênio, quem, né, estava vivo durante o processo, né, como eu, vai lembrar e vai perceber o que eu vou falar. A cada ano a gente vem se embrenhando cada vez mais na dualidade como uma grande energia mestra, professora. A dualidade, ela sempre fez parte do nosso mundo, né? A gente já está trabalhando, né, internamente com a dualidade como mestra há muito tempo. Mas a cada ano que passa, isso está mais acirrado, isso está mais na cara. E vocês já devem ter percebido a divisão que está acontecendo entre as pessoas. E inclusive quando se fala na própria transição planetária, né, uma divisão
de pessoas, a separação do joio e do trigo, né? A gente tem aqui julgamento, apocalipse, revelações, né? A gente está vivendo o apocalipse de João. Quem ainda não percebeu, é bom perceber rápido, né? E aqui, essa energia da dualidade, ela vai continuar sendo essa nossa professora até que uma quantidade X de pessoas saia, vá um pouco para os bastidores, como a sacerdotisa faz, né? Volta-se para o interno e fala, peraí, esse movimento pendular que eu estou fazendo, seja numa encarnação ou em encarnações, porque a gente fica fazendo esse movimento entre os extremos, entre polaridades, né? Quando a pessoa ela sai e ela procura ter o olhar do observador, mesmo que por poucos momentos, ela entende que as polaridades elas são faces de uma mesma moeda. O que você faz? Você vai usar essa moeda porque essa moeda é o seu alto valor. Mas ali no seu alto valor você tem luz, você tem sombra. Se a gente fica muito preso a ideias excessivamente radicais, e se a gente fica preso numa maneira dicotômica de ver a realidade, o bonzinho e o malzinho, né? Eu sou o príncipe ou eu sou o dragão? O que eu sou, né? Qual é a energia preponderante? Quando você percebe que essas polaridades elas são nada mais do que experiências, e você teve certamente experiências nessas polaridades, e você não precisa ir muito longe, basta olhar a sua vida, a vida atual, que você lembra, que você está vivendo. Você consegue perceber esse movimento pendular. Só que tem algumas pessoas que elas já estão se destacando. Elas são uma terceira via, vamos dizer assim. Elas são um caminho do meio, que é perfeitamente trilhado pelo louco, né? Eu já vou falar dele, né? O louco, ele é um representante perfeito de como que a gente pode pegar esse outro caminho, como que a gente pode sair dessa dualidade, sair da divisão, sair do radicalismo e voltar para uma unidade. Agora, eu já adianto, essa unidade, esse retorno, né, ao uno, vai ser bem complicado de atingir em 2022. Porque além dessa presença aqui no background da dualidade, nos ensinando, até o momento que uma quantidade X de pessoas chega e fala basta, existe uma outra forma, né? Mas enquanto isso, a imensa maioria está ali, né? Criando times, bandas e adjetivos e coisa e tal, sem conseguir perceber que tem aí rolando por trás um dividir para conquistar. Não consegue ver isso, a maioria não consegue enxergar isso. A gente tem julgamento e a gente tem amantes, que é a própria carta da divisão, né? É lógico que na energia do arcano você tem o problema e você tem a solução, né? Então, para terminar a fala sobre a sacerdotisa, ela traz para nós essa imensa capacidade de mergulhar e se conhecer e trazer esse conhecimento vindo da experiência
e não só do que você consegue aprender, né, racionalmente. Essa experiência, ela precisa ir para fora, porque a gente tem o louco, né? O louco, ele bota o pé na estrada, ele não vai ficar isolado, né, como a sacerdotisa, né? E ele é uma transição ótima, porque é a energia do século. Esse colocar o pé, né? Esse se lançar, é um salto de fé. E quando iniciamos o século, a gente teve N exemplos de experiências que chacoalharam a humanidade e que até hoje para nós representam esse salto de fé. Olha, tudo isso aqui está acontecendo. É lógico que tem sempre um pano de fundo do julgamento, né, que eu já vou falar dele. Mas para que tenhamos novos inícios, né? O julgamento tem que acontecer, mas isso não significa que nós vamos ficar parados, de braços cruzados. O louco, ele sempre é aquele que vai se lançar. E um benefício que o arquétipo do louco tem para nos dar é a capacidade de zerar. É por isso que eu gosto do louco como zero, né? Eu não curto tanto a ideia do louco como 22. Mas, como também existe esse entendimento, eu vou trazer o 22, tá? Ao invés de falar sobre o zero. O zero, na verdade, ele fala do uno, né? Ele fala, na verdade, do campo das infinitas possibilidades, né? Ele é a relação que a gente faz com aquilo que está além. – 22 como vibração temporária, viagens, planos, progresso, seus sonhos se realizam. O 22 é um número mestre e o valor numérico antigo do círculo. Como tal, implica plenitude, cumprimento e ciclicidade. Sob o 22, está atingindo sua meta. O cumprimento dos seus objetivos secretos pode tornar-se realidade. O sucesso em grande escala e a consecução daqueles sonhos impossíveis são bastante prováveis. Deverá fazer aqueles grandes planos ou usar as grandes obras que até agora apenas tem contemplado. Dirigir-se rumo a uma meta pode também sugerir uma viagem física, que é uma possibilidade distinta agora. Interessante essa ideia da contemplação, né? Um louco, ele é a saída aqui possível, né, da contemplação da alta sacerdotisa. É se colocar, né, se apresentar para a vida, né, se jogar, se lançar. Existe aqui, com essa questão de 22 como número mestre, haver também uma outra, né, vibração disponível para nós, facilitando esse encontro com o mestre interno, tá? Agora, tirando, né, a parte da sacerdotisa, como é que a gente pode, por exemplo, encontrar esse mestre interno através do louco, né? Não ter vergonha de ser quem você é. Não ficar pensando sobre os julgamentos, né, que você possa sofrer. De fato, estar aberto para o que a vida tem para trazer. E de fato querer iniciar algo novo. Fala-se aqui sobre metas, né, essa questão do 22, porque o 22 dá 4, né, o somatório.
Então, 4, energia do imperador, estabilidade, né? Você buscar por algo, né? E não só a busca em si, mas o alcançar, né? Fazer acontecer. Aqui em 22, né? 2022, a gente tem, na verdade, muitas vibrações instáveis. Na verdade, a carta mais estável de todas é a sacerdotisa. Então, a gente vai contar com o nosso autoconhecimento, a nossa espiritualidade, né, o contato com algo maior, como o nosso esteio, né, como o que vai nos trazer um pé no chão. Porque louco não tem estabilidade nenhuma, julgamento muito menos, e amantes também não. Então a gente vai estar diante de um ano muito cheio de movimento. E esse aceno aqui para viagens, sim, né? Viagens, mudanças, pessoas indo atrás dos seus grandes desejos, desejos que talvez tenham ficado um pouco escondidos num certo sentido, pessoas entrando em contato com as suas missões, propósito, o que veio fazer, mas muito além do que uma questão só de carreira. Encontrar de fato o que se quer fazer e qual é o seu lugar nessa grande roda de movimento, tá? A instabilidade de 2022, ela vem para trazer novas possibilidades, para trazer de fato mudanças. Agora, as mudanças, elas estão conectadas a escolhas, tá? A gente não pode esquecer dos amantes, porque os amantes são o arcano principal, tá? Por isso que eu vou deixar por último. No caso da vibração do louco, quando você perde a vergonha de ser quem você está verdadeiramente livre. Tem uma outra coisa aqui, o louco, ele é uma carta que eu associo um pouco à energia de Urano, Urano/Aquário, né? E quando entrarmos em 2022, já vamos ter passado pela última, vamos dizer assim, o último embate entre Saturno e Urano, né, em quadratura, né, o seu último encontro exato, né, que vai ser em 24 de dezembro de 21, e Ejon, né, tá já em rotas de separação, vamos dizer. E na minha cabeça, como Urano, ele é mais pesado, né, é ele quem vai ganhar a briga. Então, a energia do louco, né, entrando no ano, entrando em 22, ela vai trazer muito à tona questões de liberdade, questões do individualismo, todas as cores, as nuances envolvendo isso. Eu não estou falando em sentido negativo ou positivo, cada um vai entender de um jeito. As pessoas, elas vão entrar no ano querendo viver suas próprias vidas. É lógico que isso não vai poder estar separado do social, porque a gente tem o julgamento, não vai poder estar separado da história da humanidade, da história pessoal de cada um, mas tem esse impulso, esse se lançar, né? Um se lançar que vem sendo tolhido
coletivamente falando. E dependendo de como que a pessoa ela se relaciona com essa vibração do louco, ela tá conseguindo se soltar mais ou então se solta menos, né? Mas a gente vai ter à disposição essa grande possibilidade de começar de novo. E, claro, com toda essa questão aí de ano novo e tudo mais, as pessoas já se sintonizam com isso, né? Não precisaria necessariamente ter a vibração do 0 ou do 22, mas é interessante lembrar, né, que é como se a gente tivesse o louco duas vezes, né, o 0 e o 22, e a sacerdotisa 3 vezes, né? Então tem aquela questão ali, olha, você está numa jornada de autoconhecimento profundo, mas esse autoconhecimento ele tem que vir para fora. Não vai poder ficar ali escondidinho dentro de você. Você tem que partir para a ação. E uma ação, muitas vezes, impulsiva. O louco é um arcano que se conecta com a pureza, com a alegria, com a criança interior. Agora, lado B dele, ele é anárquico, ele é extremamente individualista, ele é radical, né? Ele é destemido, né? Tem coragem para se jogar, mas ao mesmo tempo existem pessoas que têm muito medo, né, desse arquétipo, tem muito medo de estar fora do status quo. As pessoas elas vão pensar sobre isso. E uma das maneiras como a dualidade e a divisão, né, está se dando na humanidade é bem isso. Quem é que está dentro do status quo e quem é que está fora, e o que é, né, o que vem a ser o status quo, porque ele também está em mutação. Então as pessoas vão pensar sobre isso, mas aí não é só pensar, tem que fazer alguma coisa, tem que agir, né? Tem que ir para a rua, né? Tem movimento aqui, né? Tem viagem, né? Como tinha lido aqui no livro. Tem mudança, mobilização, né? As pessoas vão querer circular mais e muitas vezes por motivos individualistas e nobres, ou nem tão nobres assim. E tudo dependendo da relação que a pessoa tem com a sua própria história, com a sua trajetória de vida, a fase em que ela acha que ela se encontra e o seu desenvolvimento espiritual. Em 22 vai dar para ver cada vez melhor, né, onde que as pessoas estão em termos de se encontrar espiritualmente. E isso pouco tem a ver com religião, tem mais a ver com uma postura, né? 20, vamos pegar aqui a vibração temporária do 20. E o 20 também dá 2, né? Pontos críticos, decisões, consciência, adaptabilidade, reconstrução. Eventos repentinos exigem que tome uma decisão que poderá ser um ponto crítico em sua vida. Uma mudança de local, um novo emprego ou novas amizades requerem novos pensamentos, novos sentimentos e ações da sua parte. Seja capaz de ver as alternativas, os prós e os contras.
Desse modo, aprenderá muito a respeito de si mesmo e como é adaptável. Se pesar e medir corretamente sua posição atual ou qualquer situação que lhe é apresentada neste período, formulará um plano proveitoso, passível de implementação no futuro próximo. O 20, ele é para mim, né, no tarô, o grande representante do Apocalipse, né? Não no sentido destrutivo, né? Mas no sentido do revelar, né? Do trazer à tona, né? E vamos entrar em contato com isso, né? Mais uma vez, certo? Porque a gente já vem de um ano com a vibração do 20 presente. Então a gente tá no início desse processo. Dá para dizer que a gente está no início do Apocalipse de João, né? E caminhando, né? Caminhando para um crescendo. E essa velocidade desse caminhar, ela vai depender do tanto que as pessoas conseguem fazer reflexões, tá? E tem uma coisa interessante que está me vindo à cabeça. Nós vamos iniciar o ano com o movimento retrógrado da Vênus. E a Vênus, ela vai, na verdade, ela já está conjunta a Plutão. Ela, quando entrar no seu movimento retrógrado, que vai ser dia 19 agora, vai estar ainda conjunta a Plutão. E o que significa, né? A Vênus retrógrada conjunta a Plutão em Capricórnio. Vamos iniciar o ano com uma certa confusão entre o que é novo, o que é velho, quais são as nossas escolhas, como que eu estou diante dos meus afetos, quem são afetos, quem são desafetos. E isso visto também num sentido coletivo. Quem são as pessoas que me afetam e quem são as pessoas com as quais eu devo interagir. Quem são as pessoas que eu devo amar. A gente vai estar refletindo sobre isso no entendimento astrológico. Eu vou deixar aqui no canal um vídeo também, né, com olhares para 2022 segundo a astrologia. Estou só dando uma pincelada astrológica. Então, a gente vai estar diante de energias muito poderosas e, como eu falei, instáveis. 3, né? Energias instáveis. E essa instabilidade nos chamando não só para começar algo novo, mas para começar esse novo a partir também de uma reflexão. Não só o novo pelo novo. Se a gente não tivesse essa vibração do 20, se a gente não tivesse a retrogradação da Vênus, e ainda por cima conjunta a Plutão, né? Falei de Plutão aqui falando da Perséfone. Tem alguma coisa aí do sequestro da feminilidade. É bem possível que o feminino, né, iniciando o ano, ele sinta que está perdendo algo e que precisa pensar sobre o que tem a perder para conseguir se valorizar de novo. Preciso me livrar de alguma coisa, ou de uma situação, ou de alguém, para que eu consiga caminhar, para que eu consiga fazer escolhas melhores e para que eu consiga amar melhor. E isso tudo dialogando com o passado.
seu passado pessoal e o passado da coletividade. Então tem uma reflexão sobre os nossos afetos. E tá faltando afeto, tá faltando amor. A gente vai entrar em 22 ainda sob a regência da Vênus. A Vênus, ela só deixa de ser regente quando a gente entrar no ano novo astrológico em março. Quem é regente do próximo ano astrológico é Mercúrio. Mercúrio, ele vai acelerar o passo, né? E se a gente acha que está tudo indo rápido, né? No ano de Mercúrio, mais rápido ainda. Mas a gente inicia o ano com a Vênus. E refletindo sobre as nossas relações. Não somente as relações íntimas, mas também as relações sociais. E o quanto que está faltando de amor, o quanto que está faltando de empatia. E ao mesmo tempo, quanto que tem de exemplo disso. Então tudo vai depender do seu olhar, né? Tudo vai depender da sua vibração, de como que você acessa essas frequências. Agora, estamos entrando em mais um ano de profunda revisão de tudo, do modo como a gente está se conduzindo como humanidade mesmo. As pessoas, elas vão precisar perceber algo além. Tem uma necessidade de tirar uma venda dos olhos para conseguir fazer uma conversa com experiências anteriores. O julgamento, ele é para mim sempre uma carta kármica, né? Então, enquanto a gente está na vibração do 20, tem questões karmáticas funcionando, né? E um tempo atrás eu perguntei para os meus mentores sobre isso, porque eu questionei, né? Desde que a gente entrou no 2020, né? 2020, 2 vezes, né? Desde que a gente entrou no 2020, eu fui sendo tomada por uma sensação, né? Quem acompanha as minhas redes há mais tempo sabe dessa brincadeira que eu faço. Que a gente está preso no dia da marmota, né? Referência ao filme Feitiço do Tempo. O julgamento é isso. O julgamento é sair do dia da marmota. É fazer as coisas de um jeito diferente. É se proporcionar novas escolhas. É graças a Deus que a gente vai estar com os amantes. Mas nem por isso vai ser fácil. Sobre essas questões karmáticas, né, eu questionei, né, eu falei, vocês acham que isso é só um olhar pessoal? Por que parece que a humanidade está presa dentro de um ciclo que ela não consegue ver, ela não consegue sair dessa roda de samsara, né? Ela não consegue sair da Matrix, ela não sai de uma programação prévia e constrói um novo amanhã, né? Por que isso? São coisas coletivas que precisam se desenrolar, né? Eles concordaram, evidentemente, mas eles me trouxeram uma outra perspectiva, porque não são somente os acontecimentos coletivos, existem pessoas, indivíduos, né, que precisam passar por certos acontecimentos kármicos para que as suas histórias desenrolem todo o coletivo. Então a gente tem pessoas-chave
Quando eu digo pessoas-chave, não são necessariamente pessoas famosas, né? Porque o primeiro impulso que a gente tem é de pensar em alguém que seja ilustre, vamos dizer assim. Não! Pode ser uma pessoa super lá, bastidores, que não tem nada de ilustre, que leva uma vida toda pacata. Ela tem, na trajetória dela, questões karmáticas que precisam se desenrolar, porque ela vai continuar no planeta Terra, ela não vai sair do planeta. E a história dela, né, da história dela, melhor dizendo, depende todo, né, todo um desenrolar, melhor dizendo, né, depende da história dessa pessoa. É como se a gente tivesse, eles estão mostrando assim, né, uma orquestra. Para você alcançar um determinado resultado, você precisa dos instrumentos isolados. E se um instrumento falha, se desfaz toda a harmonia da orquestra. Então as pessoas podem sentir que se entrarem numa vibe muito individualista, talvez elas sejam egoístas em relação ao todo, mas não é bem assim. A gente precisa se desfazer de preconceitos, né? Achar alguma coisa já de antemão. Você se preocupar com a sua história é parte do que você precisa fazer. Todos nós vamos ter propósitos coletivos, conforme a gente for adentrando cada vez mais na transição. Mas é importante todos saberem que esses propósitos coletivos, eles não estão dissociados da sua vida pessoal. Vão caminhar juntos. É por isso que a gente tem um louco eu julgamento. Tá? Dança das cadeiras em termos de poder, aquilo que eu tinha falado, o que é status quo, porque isso também está sendo revisto, qual é a norma, né? Qual é a ordem que a gente vai seguir? Fala-se aí de ordens, né? Qual é a ordem que a gente vai seguir, coletivamente falando? E as suas decisões individuais, elas vão afetar o todo. Mas não significa que porque você está olhando para o individual, você está preso no seu umbigo. Não é isso. Você está se lançando em algo, né? Você está se lançando para uma coisa que você acredita. Precisa de fé, né? E aí a gente chega nos amantes, né? Porque, como eu falei, eles são a carta da indecisão, né? A indecisão pura e absoluta. A total instabilidade e falta de certeza. Mas é aquilo, todo arcano tem o outro lado. Então, vamos ler sobre os 6 em termos de vibração temporária. Casamento, mudança no lar, redecoração e remodelação, responsabilidades domésticas e comunitárias. As energias deste período centralizam-se no seu lar e na comunidade. Observe primeiro a ênfase no lar, onde mudanças estão ocorrendo. Pessoas entrarão ou sairão de sua casa através de casamento, nascimento, morte, divórcio e outras ocorrências. Ou então você poderá mudar de residência. Então, vocês vejam que é mais uma vibração falando de mudança, né? O 6, né, dentro da numerologia, ele se conecta muito com os afetos,
né? O que eu estava falando sobre a Vênus. Ele se conecta com os seus relacionamentos. É um número interessante, por exemplo, para você ter como o número da sua casa ou do seu apartamento, né? O número 6, regendo, né, uma residência, ele facilita essa questão de trazer pessoas, de agregar, né? Movimenta os afetos, as amizades, as parcerias e tudo mais. E ainda tem outra coisa, tem uma conversa aqui dos afetos, essa coisa de pessoas entrarem, pessoas saírem, né, do seu lar interno também, isso tem a ver com ajuste de frequências. Tem pessoas que vão sair da sua vida, outras que vão chegar. Isso não significa que seja permanente. Talvez pessoas retornem se houver ali uma mudança de vibração, se vocês entrarem em ressonância novamente, né? Mas é preciso se desapegar um pouco. Tem uma energia aqui muito forte de desapego, né? Com relação às pessoas que estão ao seu redor. E com isso eu não estou falando propriamente de perdas, tá? Embora a gente tenha várias famílias, né, que estão dilaceradas pelo luto, mas eu não estou falando propriamente disso, tá? Eu estou falando de uma dança das relações. A gente vai ter isso. O 2020 ele já trouxe isso. 2022 vai intensificar. Os amantes, eles são um arcano em que você precisa entrar em contato com o seu equilíbrio interno para que você seja capaz de fazer escolhas mais apropriadas. Aqui nessa interpretação do Waite, a gente tem o momento de Adão e Eva no paraíso antes da queda. E a gente pode fazer várias interpretações em cima disso, mas o que eu acho que é mais relevante para o ano é a nossa capacidade de enxergar as escolhas que estamos fazendo de acordo com luz e sombra. E aí a gente volta para sacerdotisa e a dualidade. A dualidade, como professora, ela não é, né, uma professora ruim. A gente precisa entrar em contato com o que há de luz e sombra para que a gente consiga saber quem é que está escolhendo. Quem está escolhendo é o seu lado luz ou quem está escolhendo é o seu lado sombra. Se você percebe isso, se você se apega nisso, né, vai ficar mais fácil transitar pelo ano. Você vai se desapegar de pessoas, de situações e de percepções sobre você mesmo, mas vai ficar cada vez mais apegado a um eu maior. A gente vai ter que segurar na mão de Deus. E eu não estou falando isso de um jeito negativo, eu não estou falando isso para colocar catastrofismo na cabeça de vocês, longe disso, mas a gente precisa saber que essas decisões elas não vão ser fáceis, até porque as pessoas estão extremamente confusas e se elas perdem a noção do que é status quo, elas perdem a noção do que é certo, do que é errado escolher. Se você se afasta dessa divisão,
Ah, a minha escolha é certa, a minha escolha é errada. É melhor você fazer outro tipo de pergunta. A minha escolha me preenche ou não? A minha escolha vai me levar para frente ou não? É aí que você tem que colocar a sua dúvida. A dúvida, ela não é algo ruim necessariamente. Mas se você tentar buscar a resposta só pelo racional, sem a vivência, sem experimentar, sem ousar, e ao mesmo tempo dialogar com o seu passado e com experiências anteriores, porque as experiências anteriores têm a ensinar, até para você saber se você deve sair daquilo, se você deve escolher de um jeito diferente. Se você se permite, se você se abre e você sai do certo, errado, bom e mal, bonitinho, feinho, né? Que eu tinha falado lá dessa questão da dualidade, né? Quando a gente está diante dos amantes, ela fica muito... ela vai sair da coisa mais diáfana e etérica da sacerdotisa e ela vai entrar para algo impactante nas vidas das pessoas, porque elas vão estar diante de situações de mudança, todo tipo, né? Como a gente viu aqui no livro também, mudança de casa, mudança nas amizades, nos relacionamentos, né, em geral, busca de outras atividades profissionais, busca de propósito de vida, né? Além da questão de emprego e de finanças. Não estou desconsiderando isso, é só que as pessoas vão pensar em algo além. Elas não vão pensar só que tem conta a pagar e que tem que se alimentar, né? Elas vão pensar nisso, mas elas vão pensar em algo além. Tem uma confiança aqui. Precisa confiar na criação. Precisa confiar em Deus. 22 é um ano extremamente difícil para quem não tem fé. Vai colocar as pessoas para duvidar também da própria fé. Mas isso faz parte do processo. Se você deixa de ter medo das escolhas, se você não fica paralisado e você sai de uma separação interna, e aí você pensa, esse movimento aqui que eu quero fazer, ele vai me levar para frente ou ele vai me levar para trás? Ele tem alguma coisa de verdadeiramente nova ou é mais do mesmo? Se você consegue ver isso, as escolhas elas vão ser vividas com prazer, que é como as pessoas deveriam viver, se não racionalizassem tanto, né? Tem algo aqui, né, chamando para o presente, para o agora, para o corpo físico, para os prazeres dos sentidos, por que não? Tudo isso ajudando a decidir, ajudando você a formar a sua resposta. Não é nem formar a opinião, formar a sua resposta. E você sentir, né? Lembrando que uma palavra que eu não falei sobre a sacerdotisa, intuição. Mas aqui no caso a intuição conectada à sua trajetória de vida, à sua espiritualidade, à sua experiência e ao seu corpo físico. Você consultar também tudo isso, ao invés de você ficar só preso na mente. Você trilhar a sua rota, a sua trajetória a partir de um movimento ligado a algo maior. Não só ao ego, ao
individualismo exacerbado, ao radicalismo, ao meu Deus, o que está acontecendo? O mundo vai acabar? O mundo não vai acabar, o mundo está nascendo. Então as pessoas elas precisam enxergar isso, mas como isso está acontecendo, tirando o chão das pessoas, e no caso de 22, forçando escolhas, fica um pouco mais complexo, porque além das pessoas terem medo de mudanças, elas têm medo de escolher. E é engraçado porque as pessoas vivem pedindo por mudança, mas aí quando de fato uma mudança acontece, ela se apavora. E se ela tem que escolher no meio do processo, é pior ainda. Às vezes ela prefere que a mudança venha assim, né? Caindo como um raio na cabeça, sem ela ter que escolher alguma coisa. Porque escolher implica você dizer sim para uma possibilidade e não para outras tantas. E às vezes esse sim, ele não tem volta. E a gente vai estar diante de escolhas sem volta. Já estamos assim. Isso vai estar mais intenso em 22. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês precisam ter cuidado com as suas escolhas. As escolhas elas vão ser orientadas tanto de um ponto de vista individual quanto coletivo. Vocês vão ter que olhar as duas coisas. Não é uma coisa ou outra. Qualquer radicalismo ele não vai se pagar. E conforme as pessoas forem vendo os frutos das suas escolhas adentrando o ano, isso vai ficar cada vez mais claro. E eu vou ler aqui para vocês aqui a vibração dos amantes aqui segundo o livro também. Os amantes é uma referência óbvia à parceria e ao casamento, à união dos componentes opostos, mas complementares. A palavra-chave é discriminação. Quando discriminamos, colocamos de lado e separamos a fim de ver as diferenças inatas entre duas categorias. Dessa maneira, podemos separar o verdadeiro do falso. Todas as criaturas, inclusive as humanas, possuem seu odor próprio e único. Isso é especialmente importante no reino animal. O acasalamento, a autoproteção e a preservação dependem todas de um agudo senso de olfato. As pessoas discriminam através do sentido do olfato, que é, portanto, um atributo da chave 6. Atrás de Eva está a árvore do conhecimento. A serpente na árvore, a energia Kundalini, dá-lhes o poder de criar. Quando a Kundalini é retida no centro inferior do corpo, perto da base da espinha, apenas os sentidos são satisfeitos. É necessário elevar a Kundalini, ou força da vida, ao longo da espinha, até os centros mais elevados da cabeça, para que essa força se expresse num plano mais grandioso. Essa carta é uma carta que eu relaciono também ao casamento alquímico, a questão das chamas gêmeas. Então vamos ter mais um ano de uniões de chamas gêmeas. As uniões elas vêm acontecendo desde 2020. E quem acompanha essa minha série de vídeos sabe, né, que tem se falado muito sobre essa questão das uniões, e cada vez mais uniões é o propósito final. Tem alguma coisa aqui para esses que estão no caminho das chamas gêmeas, tem algo aqui de autoconhecimento, espiritualização, que vocês já sabem, mas essas mudanças internas
provocando mudanças externas, ou seja, você precisar de uma transformação sua ou até mesmo de uma mudança de ambiente ou de atividade, né? Uma mudança de vida mais radical para você poder estar com a pessoa, tá? Então tem esse parênteses aí para as chamas gêmeas. E também, evidentemente, mais pessoas acordando para esse tema, mesmo que elas não saibam do que se trata, ou enfim, ou não percebam, não importa. Muitas uniões elas vão ser oferecidas, né, pelo universo para que as pessoas encontrem novos caminhos, né? E no caso das chamas gêmeas é interessante porque é um novo velho caminho, né? Porque é uma pessoa que você já conhece, né? É uma pessoa com quem você já esteve, né? Então tem essa questão de encontrar novamente, né, um parceiro ou parceira divina, né? Para que ocorra, enfim, uma união de polaridades. Uma forma de as pessoas lidarem com toda a instabilidade de 2022 é justamente buscar esse casamento interno, independente do seu status aí de relacionamento. Se você está com alguém, se você se interessa por esse tema das chamas gêmeas ou não, as pessoas que precisam entrar nesse caminho, elas vão acabar entrando. Os demais vão encontrar relacionamentos compatíveis, mas você pode não estar necessariamente com esse foco de relacionamentos, só que eu acho que vai ser difícil as pessoas não pensarem sobre isso. Assim como foi difícil neste ano, 21, por conta da regência da Vênus. Em 22 também vai ser difícil as pessoas não refletirem sobre as suas relações. E aí isso inclui as relações íntimas, né? E esse casamento alquímico. A chama gêmea, ela é uma pessoa que te possibilita isso nessa relação de troca. Mas isso não significa que numa outra relação você também não possa ter abertura para se encontrar. Então, antes de qualquer coisa, você buscar o seu casamento interno, o casamento entre as suas polaridades, entre masculino e feminino, luz e sombra, bom e mal, certo e errado, né? Você buscar este seu julgamento, mas sem ficar se criticando ou apontando dedos ou até mesmo se autoflagelando por causa de escolhas. Se você busca um lugar de centramento, tira 2022 de letra, tá? Então, é o que eu posso deixar de mensagem final para vocês. Buscar esse casamento interno, pensem nisso, casamento interno, casamento alquímico, casamento união das polaridades. Porque se você consegue fazer isso dentro de você, o mundo inteiro vai manifestar isso. Porque nós somos construtores da nossa realidade. Então, essa é a chave, vamos dizer assim, para que a consciência da unidade ela se manifeste para o todo, ok? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a presença de todos, a audiência. Deixo aqui meu desejo de boas festas, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.